Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e nesse vídeo eu gostaria de conversar mais uma vez com vocês sobre essa questão do ensino religioso. Esse é um assunto que está vindo sempre à tona, né? Porque sempre tem alguma novidade e também porque é um assunto difícil de ser tratado na escola, sempre tem algum conflito com os pais, com a comunidade, e até mesmo entre os professores. Então eu achei que seria interessante falar mais uma vez com vocês sobre essa questão do ensino religioso. Mas na verdade o que me chamou a atenção foram algumas notícias que saíram aí ultimamente na mídia, né? E eu gostaria até de compartilhar com vocês, mas eu creio que vocês até também já tenham visto, né? Então como eu tenho feito ultimamente, eu tenho colocado aqui o material no meu monitor aqui do lado, e aí eu vou acompanhando, vou vendo aqui, vou discutindo com vocês algumas questões que eu acho relevante. Bom, como eu falei, eu vou trazer para vocês aqui aquelas questões que saíram no noticiário que me chamaram então a atenção, essas notícias. A primeira é que teve aí uma lei, né, da Bahia, que colocou a Bíblia como material pedagógico. Então eu vou só ler aqui para vocês entenderem. O prefeito sanciona a lei que autoriza o uso da Bíblia Sagrada como material paradidático nas escolas de Salvador. Bom, essa é uma delas. E aí a lei diz o seguinte, que esse material ele pode ser utilizado como apoio quer dizer, essa lei não, esse material, né? Esse material aqui, se referindo ao texto bíblico, pode ser utilizado como apoio em atividades pedagógicas, né? Outra lei também que saiu é uma lei estadual, né, do Rio Grande do Norte, né, que obriga bibliotecas públicas estaduais a manterem ao menos 10 exemplares de Bíblia, sendo 4 em linguagem braille, né? Então, como eu falei, de vez em quando o pessoal está inventando essas leis e colocando essas leis. É claro, pessoal, que na verdade não há nenhuma preocupação. Na verdade, no fundo, essas pessoas, esses políticos, eles não estão preocupados com o ensino religioso, eles não estão preocupados com a questão de formação, né, do estudante. Na verdade é mais uma questão política, né? E principalmente em época de eleição sempre aparece esse pessoal fazendo essas leis, né? Fazendo levantando essas questões, né, para a sociedade, fazendo essas propostas para a sociedade, porque esse é um tipo de proposta que dá muito engajamento, né? As igrejas gostam, os fiéis gostam e a sociedade em geral gosta, porque como a nossa sociedade ela é praticamente 90%, vamos colocar aí 85% de pessoas que se autodeclaram como cristãs, então isso é uma maneira de você também se apresentar em época eleitoral, né, dizendo que está preocupado com a formação dos nossos estudantes e tal. Mas isso é muito mais, como eu falei, uma questão eleitoreira, porque isso traz muito apoio, né, dá muito engajamento. E também tem uma outra questão que é a seguinte: geralmente as pessoas não se colocam contra isso, né? Principalmente os deputados, os vereadores, enfim, eles não se colocam contra essa proposta, porque se eles se colocarem contra, eles vão ter também uma resposta da sociedade assim um tanto desprezível em relação à posição deles, né? Porque eles vão ficar pensando, nossa, como é que alguém se coloca contra a Bíblia? Como é que alguém se coloca contra ensinar a Bíblia na escola, ou coisa desse tipo? Mas, na verdade, não se trata disso, por isso que eu gostaria de discutir com vocês aqui. Uma outra notícia que saiu também, que deu muita repercussão sobre essa questão do ensino religioso, foi que, não sei se todo mundo acompanhou, é que um pai, né, invadiu uma escola em São Paulo
por causa de um desenho, né, de um orixá, que é uma atividade que a professora fez, pediu para as crianças pintarem ou desenharem ali um orixá, porque eles estavam falando sobre a questão da cultura africana ou das religiões de matriz africana. E esse pai, então, ele não gostou, ele chamou os policiais, né, que foram até uma escola, e esses policiais também teve muita crítica, porque esses policiais entraram armados na escola, né, fizeram então uma grande confusão, né, e porque eles foram acionados por esse pai, que segundo a notícia também era um policial, né, e estavam preocupados porque a filha teria feito um desenho do orixá, e o pai teria dito que a filha estava sendo obrigada a ter aula de religião africana. Então é isso que eu gostaria, né, colocando aqui esse pano de fundo, colocando aqui esse contexto, para dizer porque que eu gostaria de discutir com vocês essa questão do ensino religioso mais uma vez. Então, feito aqui esse contexto, né, eu gostaria de discutir para ficar bem claro, né, o que é de fato o ensino religioso e por que as coisas têm que se desenvolver dessa maneira. O problema é que os pais, de fato, eles não são obrigados a conhecer as leis a respeito do ensino religioso ou do ensino em geral, né? É claro que a escola poderia fazer algum tipo de reunião onde pudesse discutir isso com a comunidade e com os pais, mas eles não são obrigados a conhecer. Então, muitas vezes eles nem sabem o que é o ensino religioso, como é que funciona. Então eles entendem assim na cabeça deles: isso aí é feito por qualquer pessoa, por qualquer professor despreparado que vai lá e fala muitas vezes sobre a sua religião e tal. E muitas vezes também eu tenho percebido que muitas vezes até mesmo os professores eles têm dificuldades de lidar com essa questão do ensino religioso na sala de aula, porque tem resistência dos alunos, tem resistência dos pais, né? E muitas vezes até dos próprios companheiros ali, porque também não entendem o que é o ensino religioso, como ele tem que funcionar. Então eu gostaria de mostrar para vocês aqui quais são as leis, qual é o fundamento legal, né, para se debater o ensino religioso e como é que ele deve ser debatido. Então veja, a primeira lei que a gente tem aqui, e que todo professor, toda professora tem que conhecer, né, depois quem sabe os pais também, assistindo esse vídeo, eles vão entender, é que o ensino religioso ele está garantido na própria Constituição brasileira. Aliás, é a única disciplina que é mencionada, né, assim explicitamente na Constituição brasileira. Então, no artigo 210 da Constituição, diz lá que o ensino religioso é de matrícula facultativa e constituirá de disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental. Então, a primeira coisa, aqui nós temos várias coisas que devem ser discutidas. Primeiro, que o ensino religioso é de matrícula facultativa para o aluno, mas ela é obrigatória para a escola. A escola tem que oferecer o ensino religioso, a escola não pode não oferecer o ensino religioso. É facultativo para o aluno. Mas se o aluno não quiser participar dessa atividade, a escola precisa oferecer uma outra atividade naquele horário, né, para que ele não fique, né, sem fazer atividade nenhuma, sem fazer nada naquele horário. Então é facultativo para o aluno. E constituirá, diz o texto aqui, né, de disciplina dos horários normais da escola. Por que isso é importante, esse detalhe? Porque em tempos passados, aí, quando o ensino religioso não era tão claro, muitas vezes deixava o ensino religioso em um horário
não muito adequado, né, ou muitas vezes nem tinha, né, um horário específico para o ensino religioso, e aqui no texto está dizendo não, ele faz parte das disciplinas dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental, né? Então tem que estar ali no horário da escola, né? Eu não queria usar essa expressão, mas eu não estou lembrando aqui de outra, né? Ela faz parte da grade, né, do horário das escolas. Então ele precisa estar presente, sim. E outra coisa também que é importante é que o ensino religioso ele é obrigatório para o ensino fundamental. Então no ensino médio ele não precisa mais ser ensinado, ele não precisa mais ser uma disciplina, ele não é obrigatório. Se a escola quiser oferecer, creio que pode até oferecer, mas não é obrigatório. Bom, esse é o primeiro documento. Bem, o segundo documento que todo professor e professora e quem tiver interessado, os pais, enfim, todo mundo precisa conhecer e saber, é que o ensino religioso ele faz parte da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação. Então o artigo 33 da LDB diz o seguinte, ó: o ensino religioso, mais uma vez ele vai repetir aquilo que está lá na Constituição, o ensino religioso é de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental, né? Até aí ele está repetindo o que diz lá na Constituição. Agora, o que vem a seguir aqui é muito importante. Assegurando o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Então isso aqui é muito importante, porque aqui define, né, que tipo de ensino religioso é esse que deve ser desenvolvido. Então esse ensino religioso, como diz aqui o texto, ele tem que trabalhar essa questão do respeito, né, aos outros grupos religiosos e o respeito à diversidade religiosa e cultural do Brasil, e também ele não pode ser um ensino proselitista, quer dizer, ele não pode, o professor, aquela pessoa que vai estar ensinando, ele não pode utilizar aquele momento para fazer doutrinação, pregação, né, do seu grupo religioso, né, da sua fé, da sua experiência religiosa, da sua tradição religiosa. Porque é claro que eu creio que a maioria dos professores de ensino religioso tem uma religião, né? Mas ele não pode, na sala de aula, utilizar a religião dele como um parâmetro, como um modelo ou como uma experiência que ele vai fazer propaganda na sala de aula para os seus alunos. Quer dizer, a ideia do ensino religioso não é converter as pessoas, né? Não é falar unicamente de uma tradição religiosa. Então, o texto está bem claro. Ele tem que falar da diversidade cultural religiosa do Brasil e também não pode fazer nenhum tipo de proselitismo, quer dizer, tentar trazer as pessoas para o seu grupo, tentar converter as pessoas para o seu grupo religioso ou para um grupo religioso específico. Não é um momento de propaganda de nenhum grupo religioso, é um momento das pessoas entenderem as tradições, e a gente vai ver isso aqui já quando a gente falar sobre a BNCC, né? Bom, então aqui a gente já viu duas leis, né, que fundamentam aí o ensino religioso. A terceira lei é exatamente, ou o terceiro documento, é exatamente a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Que é o que dá aí também uma orientação
para os temas, os assuntos, as habilidades, aquilo que vai ser discutido no ensino fundamental, no ensino médio, e o que cada tema deve e o que cada assunto deve ser debatido em cada ano, né? No 5º ano, no 6º ano, no 7º ano, no 8º ano em si. E aí ele vai dizendo ali quais são os temas, quais são as habilidades, né? Quais são os objetivos com aquele tema que está sendo discutido. Bom, e aqui tem uma coisa muito interessante, porque o ensino religioso entra na BNCC como uma área de conhecimento. Olha só que interessante, porque a BNCC dividiu o conhecimento em 5 áreas, né? Então nós temos ali, ela divide em linguagens, depois matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Então o ensino religioso aparece como uma área de conhecimento, né? E essa ação, essa atitude, ela é importante porque tem inclusive uma resolução que fundamenta, né, essa participação do ensino religioso como área de conhecimento. É a resolução do CNE, número 04 de 2010, e a resolução também do Conselho Nacional de Educação, número 07 de 2010, que reconheceram o ensino religioso como uma das 5 áreas de conhecimento do ensino fundamental de 9 anos, né? Então, além daquelas áreas que nós falamos aqui, né, linguagem, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, entra aí o ensino religioso como também uma das áreas do conhecimento, tá? Então, o que é importante a gente perceber, pessoal, é que o ensino religioso tem realmente passado por algumas dificuldades, né, de formação de pessoas, de materiais, né, mas isso já foi muito pior, né? Depois de todo esse movimento, de todo esse reconhecimento, já existem muitos cursos de formação de professores, especificamente na área de ensino religioso, né? E também muitos materiais que já foram publicados, muitos materiais que já foram aí confeccionados, né? Resultados de pesquisa e materiais também didáticos, né? Que estão servindo aí de base para a orientação dos professores que vão estar em sala de aula realizando aí o ensino religioso. Então essa ideia que muitas vezes os pais têm de que o ensino religioso vai ser deixado assim na mão de qualquer pessoa, eles podem fazer o que eles quiserem, isso até pode acontecer em uma escola ou outra, mas em geral já existe todo o pensamento, um caminho que foi trilhado, né, com muito esforço, com muita discussão, em muitos fóruns que já discutiram, né, como que o ensino religioso deve ser realizado e também a formação desses professores e também a utilização de materiais adequados. Bem, uma outra lei muito importante aqui, que não está diretamente ligada ao ensino religioso, mas indiretamente sim, até porque eu faço uma relação com aquela última notícia que eu discuti, que foi a invasão em uma escola de São Paulo por causa de um desenho de um orixá que uma criança levou para sua casa como atividade que ela fez e tal, e o pai não gostou porque achou que a escola estava ensinando religião africana e ele, como não adepto de uma religião africana, ele não queria que seu filho tivesse esse conhecimento. Mas veja, a Lei 10.639 é a lei que altera a LDB, né, e que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Africana ou História e Cultura Afro-Brasileira. Então, se aquele pai soubesse que aquela criança
e aquela escola, ela tem por obrigação tanto ensinar, tanto passar os conhecimentos do ensino religioso, discutir o conhecimento do ensino religioso com os seus estudantes, como também discutir a cultura afro. E para a cultura afro, a religião é parte integrante, não tem como você separar. Assim como também na cultura dos colonizadores aqui, né, brancos, o cristianismo ele está praticamente integrado à cultura da colonização branca, né? Então essa lei, né, aqui da 10.639, ela entra também na LDB, né? E no artigo 26A da LDB diz assim, ó: nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, né? E aí continua: o conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, né? Tais como o estudo da história da África e dos africanos, e aí vai, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil. Então vai dizendo aqui quais são os assuntos que devem ser discutidos. Muitas vezes, como eu falei, os pais interferem, reclamam, discutem, discordam, porque também não conhecem o que diz a lei e acha que a direção daquela escola ou um professor por conta própria resolveu doutrinar os seus alunos, defendendo ou divulgando um grupo religioso especificamente porque ele faz parte daquele grupo religioso, e muitas vezes o professor nem faz parte daquele grupo religioso, ele está cumprindo o que diz a LDB, o que diz a BNCC, né? O que diz a Constituição, que o ensino religioso deve ser discutido em sala de aula, né? E esses conhecimentos devem ser debatidos, né? Então a BNCC ela coloca aqui algumas competências específicas do ensino religioso para o ensino fundamental, e aí eu gostaria de ler aqui para vocês essas competências, porque como é uma área de ensino, ela precisa dizer quais são os objetivos, quais são as competências e quais são as habilidades que esse estudante vai adquirir, né, ao ter contato com esse conhecimento, com esse assunto, com esse tema. Então a primeira competência que ela coloca aqui é conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições religiosas e filosofias de vida a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos, né? Segundo, compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida. Então, mais uma vez aqui, enfatizando essa questão do respeito, ó. Compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas. Então, as crianças, os adolescentes, enfim, os estudantes, quando estão ali tendo contato com outras tradições religiosas que ele não conhece e que não faz parte da vivência dele, não é a sua fé, não é a sua tradição, mas o que a escola está querendo fazer é exatamente que ele conheça essa tradição e que ele respeite essa tradição, né? Que ele tenha contato com esse grupo através do conhecimento, né? A escola não está discutindo esse conhecimento, como eu falei, para converter esse aluno, mas simplesmente para que ele tenha contato com essas informações e que ele possa desenvolver ali então uma prática, um processo de respeito, né, pelo outro. Bom, o terceiro diz assim: reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade e da natureza, né, enquanto expressão de valor da vida. E o quarto fala conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver. Então veja que
aqui a BNCC está batendo, né, enfatizando essa questão do respeito à diversidade e, mais ainda, e de conviver com a diversidade, né? Porque não tem como a gente fugir da sociedade, se isolar e não querer conviver com a diversidade, né? Então é importante que a gente conviva com a diversidade. Conviver com a diversidade não significa que eu tenha que praticar, né, aquela tradição, né, que não, da qual eu não faço parte. Mas é necessário que eu conviva com as pessoas em paz, em respeito, né? Então, o quinto item diz assim: analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, né? Então, ver como é que essa tradição religiosa influenciou culturalmente a sociedade, né? De que forma ela se desenvolve também na sua cultura, no seu contexto, na sua sociedade. Qual é a sua influência política, qual é a sua influência na economia, né? na tecnologia, no meio ambiente, né? Como fala aqui. E o sexto item diz assim, ó: debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância. Isso aqui é muito importante, pessoal. Olha só, muitas vezes passa despercebido assim essas habilidades, essas informações. Mas olha só o que diz aqui esse texto, né? E mais uma vez aqui eu trago a questão da comunidade, que muitas vezes não entende, como eu falei, às vezes também não é obrigado a entender porque não conhece a lei. Muitas vezes até nós que estamos na área de educação, a gente tem dificuldade para conhecer a lei. Mas olha só, debater, problematizar e posicionar-se. Então, o educador, a educadora, o professor, professora de ensino religioso que está na sala de aula e ele debate, ele problematiza uma prática religiosa, uma situação específica. Aqui ele está falando especificamente da intolerância, discriminação e violência de cunho religioso. Então aqui, pessoal, esse aspecto é muito importante porque a gente precisa bater nessa tecla mesmo, problematizar, discutir, né? Posicionar-se frente ao discurso de intolerância. Então veja, a intolerância religiosa aparece para o ensino religioso como um problema que o professor, a professora, ela tem que se posicionar em relação a isso, né? Ela não pode ser neutro. Ele tem que questionar essa prática, né? esse discurso, né? De violência de cunho religioso, né? De modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura de paz, né? Então se combate a intolerância religiosa, e aqui que está uma questão também muito importante, porque muitas vezes quando o educador, a educadora, o professor, a professora, na sala de aula se posiciona contra ou problematizando um grupo que realizou uma ação de intolerância, também tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes os alunos e mesmo os pais podem entender isso como sendo uma crítica ao seu grupo religioso ou a um grupo religioso que ele tem certa afinidade, e aí a BNCC está dizendo que não, que o professor, professora, ele tem razão em se posicionar, em combater isso, em problematizar essa prática de intolerância religiosa, porque é finalidade do ensino religioso divulgar e promover uma cultura de paz, né? Uma cultura também fundamentada nos direitos humanos. E quanta responsabilidade que tem o ensino religioso e a própria escola, né? Então é importante esse ponto aí.
Então, esses pontos que eu mostrei para você aqui são as habilidades que se espera, né, que sejam desenvolvidas pelo ensino religioso, né, e que o aluno saia, então, sabendo, conhecendo, no momento em que ele tiver contato com esse conteúdo, que ele discutir esse conteúdo. Agora, além disso, a BNCC também coloca os objetivos. Quais são os objetivos do ensino religioso? Olha lá, vamos ver aqui comigo, vamos juntos. Então diz aqui o primeiro: proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, culturais e estéticos a partir das manifestações religiosas percebidas na realidade dos educandos, né? Então, proporcionar a aprendizagem dos conhecimentos religiosos, né? Então não está falando de uma religião específica, mas das tradições, daquela experiência que o educando traz para a sala de aula. E aí eu posso aproveitar a própria experiência desses educandos exatamente para que se possa abordar a diversidade, para que se possa conversar sobre a diversidade, sobre o respeito ao outro, né? Sobre a não intolerância, sobre a não violência, né, em relação ao outro porque ele pensa diferente. O segundo objetivo: propiciar conhecimento sobre o direito à liberdade de consciência e de crença, no constante propósito de promoção dos direitos humanos. Então aqui, mais uma vez, direito à liberdade de consciência e de crença. Então, essa aqui também é um assunto interessante, porque vez ou outra o pessoal está dizendo aí que determinados grupos estão sendo perseguidos na sua liberdade de crença, na sua liberdade de pensamento, e aqui no Brasil há uma total liberdade para que as pessoas possam desenvolver a sua crença. É claro que tem grupos que sofrem mais perseguição em termos de intolerância religiosa do que outros. Por exemplo, os grupos de matriz africana, que no Brasil têm sofrido especificamente com a questão da intolerância religiosa mais do que outros grupos. Mas o que a BNCC está colocando aqui para a gente é essa importância de se desenvolver ou de se propiciar, como diz aqui, a ideia de defender a liberdade de crença e a liberdade de consciência. Esse ponto sobre a liberdade de crença e de consciência é importante porque aqui no Brasil ninguém é obrigado a acreditar em uma religião. Você não é obrigado a participar de um grupo religioso. Ninguém é punido ou deve ser punido porque saiu de um grupo religioso. Ninguém pode ser punido porque deixou de participar de um grupo religioso. Ninguém pode ser punido ou discriminado porque não tem nenhuma crença religiosa. Então aqui, que ponto importante, né? Propiciar o conhecimento sobre a liberdade de crença. Esse objetivo que é colocado aqui é muito importante. O terceiro objetivo aqui fala em desenvolver competências e habilidades que contribuam para o diálogo entre perspectivas religiosas e seculares de vida, exercitando o respeito à liberdade de concepções e o pluralismo de ideias de acordo com a Constituição Federal, né? Então, mais uma vez aqui, o respeito à diversidade religiosa, ela vem ali caminhando junto com o respeito ao pluralismo, né? Tanto ideológico quanto também ao pluralismo religioso, né? Então, como a gente tem muitos grupos religiosos na sociedade, é importante então que a gente tenha espaço para que todos possam se manifestar e tenham o direito de se manifestar livremente, né? Porque isso faz parte da defesa da pluralidade e do pluralismo religioso e do pluralismo de ideias, né? Isso é muito importante. E o último item aqui dos objetivos diz assim:
contribuir para que os educandos construam seus sentidos pessoais de vida a partir de valores, princípios éticos e da cidadania, né? Então, o ensino religioso, ele está aqui, de certa forma, atrelada ao desenvolvimento de princípios éticos que todas as pessoas devem desenvolver na sociedade. Mas o ensino religioso, por si só, ou melhor, as tradições religiosas, elas já trazem em si também, nos seus ensinamentos, o seu comportamento ético, a sua visão ética da sociedade. Então, aproveita-se esse ensinamento que já existe, essa doutrina que já existe, essa visão de mundo que cada grupo, cada tradição religiosa já traz consigo, para reforçar ainda mais essa ideia de que o educando, de que o aluno, a aluna precisa também discutir através do ensino religioso essa prática, né, ética na sociedade, que conduz também à cidadania. Então, para a gente encerrar aqui, para ficar bem claro também como que a BNCC dividiu aqui a questão do ensino religioso, é bem fácil de entender. A BNCC, ela dividiu o ensino religioso em 3 unidades temáticas, tá? Então, a primeira unidade temática é o que ela chama de identidades e alteridades. Ela pegou todo o conteúdo do ensino religioso que deve ser desenvolvido no ensino fundamental e colocou em 3 grandes temáticas, né? Três grandes unidades temáticas. Então, todo o conteúdo, todo o assunto do ensino religioso, ele está dividido em 3 unidades temáticas. E quais são essas unidades temáticas? A primeira unidade, ela chama de identidades e alteridades. E o que entra, então, nessa grande unidade temática aqui? Quais são os assuntos que entram aí? Nessa temática que ela denomina de identidades e alteridades, é importante que o estudante se perceba como alguém singular, como um ser único, né? Como ele próprio, como um sujeito individual, mas também é importante que ele se perceba como um sujeito que vive em uma diversidade e precisa do outro, né? Aqui eles dão o nome de caráter singular e diverso do ser humano, mas no fundo o que está querendo dizer é isso: o ser humano precisa se perceber como um sujeito individual que tem suas vontades, os seus desejos, a sua ética, a sua moral, mas como ele vive em sociedade, em comunidade, é importante também que ele perceba o outro. E aí que entra então a ideia de alteridade. Eu preciso pensar no outro. Eu preciso não pensar somente no eu, mas também no nós, né? Eu preciso pensar na diversidade, porque a convivência na sociedade não se dá apenas de forma individual, não se dá apenas através do sujeito, né, singular. A gente não vive só, a gente não faz as coisas somente por causa do nosso desejo individual. A gente tem as nossas vontades, mas as nossas vontades também têm que estar conciliada com as vontades dos outros, né? Então, por isso que é preciso pensar aqui nas identidades, por isso que esse bloco chama-se identidades e alteridades, né? Então, a grande temática aí é essa que eu falei. A segunda temática, a segunda unidade temática, a BNCC chamou de manifestações religiosas. E quais são os assuntos que vão estar contidos aí nessa unidade? Aqui vai entrar, por exemplo,
as práticas espirituais, quer dizer, como as tradições, como as religiões desenvolvem, né, a sua espiritualidade, como que elas desenvolvem os seus ritos, né, os seus espaços sagrados, os seus territórios sagrados, né? Onde estão esses territórios, né? Nas montanhas, nos mares, nas florestas, nos templos, né? Nos santuários, né? Como que as tradições religiosas enxergam os seus espaços sagrados. Então, vão discutir aqui, como eu falei, as práticas espirituais, os ritos, os espaços sagrados, né? Mas também vão ser discutidos aqui também a questão de como as tradições religiosas se estruturam, se organizam, né? Institucionalmente ou não, mas como que elas se organizam, como que elas se estruturam. Elas têm sacerdotes, sacerdotisas, elas têm líderes, elas têm guias, ela tem uma hierarquia, né? Como é que se dá essa relação do adepto com a divindade? Quem é que faz essa intermediação, né? Então isso vai ser discutido aqui nessa unidade temática também. Também nessa unidade temática entra aqui a discussão sobre os textos sagrados dessas tradições, né? Quais são os seus textos, como eles surgiram, o que eles falam, qual é a sua estrutura, né? Quais são os seus mitos fundantes, né? Quais são os personagens, quais são os assuntos. Mas às vezes também tem grupos que não têm um texto sagrado. Então, quais são as suas narrativas, né? Como que se deu essa transmissão, né? Quais são também os seus valores éticos. Então, todos esses assuntos serão discutidos aqui na unidade temática denominada de manifestações religiosas. Bom, e a última unidade temática, ela chamou de crenças religiosas e filosofias de vida. Bom, essa temática, ela traz algumas novidades, mas também ela repete um pouco o que está na segunda temática. Então, aqui nessa temática vai entrar novamente a questão dos mitos, né? Das divindades, né? Quais são as divindades desses grupos? Como que essa divindade se comporta? Como surgiram essas divindades, né? Quais os seus nomes? Enfim, conhecer as divindades desses grupos, né? Quais são as crenças desses grupos? Quais são as crenças dessas tradições, né? Qual é a sua doutrina, o seu ensinamento, né? Quais são as suas narrativas, os seus escritos, né? Se a sua narrativa é uma narrativa, se vem de uma origem baseada na oralidade, quais são as suas ideias de, por exemplo, de imortalidade, né? O que eles pensam sobre a ancestralidade, a reencarnação, a ressurreição, a transmigração, por exemplo, enfim, quais são os seus códigos éticos, né? Como é que ele orienta, como é que essas tradições orientam os seus fiéis a se comportarem tanto na vida individual como na vida social. Qual é a sua ética social? Qual é o seu código de ética que embasa o comportamento dos seus fiéis na sociedade? Porque também, como eu mencionei, é preciso a sociedade respeitar as pessoas que não têm uma crença religiosa, mas se baseia em uma filosofia de vida que guia, né, que serve como parâmetro para as suas ações na sociedade.
e ele não necessariamente precisa ser alguém religioso. Quer dizer, essa pessoa, ela não tem uma crença religiosa, mas ela tem um modo de vida, né, que orienta a sua prática e a sua vida na sociedade. E essas pessoas também precisam ser respeitadas, né? Então, as filosofias de vida, eu vou repetir o que está aqui. A filosofia de vida, essas filosofias de vida se ancoram em princípios cujas fontes não advêm do universo religioso. São pessoas sem religião, né? Eles não têm uma crença religiosa, mas eles adotam princípios éticos e morais que têm origem em outros fundamentos, né? Fundamentos racionais, fundamentos filosóficos, fundamentos científicos e outros, né? Então, a sociedade, como nós falamos, ela precisa conviver com a diversidade, não só com a diversidade religiosa, mas também com aqueles que não apresentam nenhuma crença religiosa, porque, como nós falamos, no nosso país ninguém é obrigado a ter uma crença religiosa. Você não precisa ter uma crença religiosa para você ser uma pessoa moralmente apta, né? Você não precisa ter uma crença religiosa para você desenvolver princípios éticos. Claro que as crenças e as tradições religiosas têm seus princípios éticos, mas aqueles que também não têm uma crença religiosa também trazem consigo os seus princípios éticos, baseados e fundamentados em outras crenças, como nós falamos aqui, filosóficas, científicas ou de outra origem, né? Então, para a gente finalizar aqui e deixar muito claro, né, para você que não conhecia esses fundamentos do ensino religioso, então é preciso entender. Nós começamos dizendo que existem leis que fundamentam o ensino religioso, citamos a Constituição, citamos a BNCC, citamos a LDB, né, que são leis aí que fundamentam e orientam o ensino religioso. E no caso da BNCC, é muito importante a gente perceber, você, tanto professor, professora, educador, educadora, ou mesmo a comunidade, entender que na BNCC existe uma coisa muito importante, que é o seguinte: lá ela coloca o conteúdo que vai ser discutido através daquelas unidades temáticas que eu falei, né? Tem uma unidade temática, coloca ali o conteúdo que vai ser discutido, né? Qual o objetivo alcançado e qual a habilidade que tem que se desenvolver através daquele conteúdo. Então está tudo quase que, vamos dizer assim, como a gente costuma dizer, mastigado ali, né? O professor, a professora, ele não inventa o conteúdo religioso, ele não traz para a sala de aula o que ele quer, conforme ele quer, do jeito que ele quer. Não. A escola tem um projeto, né? A escola tem um projeto pedagógico, a escola tem uma orientação e os documentos oficiais também. Então, o professor, professora, ele se baseia por isso. Ele traz ali o que ele tem que debater. Se lá na BNCC, por exemplo, né, diz que por exemplo, no 9º ano, ele precisa discutir sobre os textos sagrados, né? Os textos sagrados das tradições religiosas, e diz lá, então é preciso discutir os textos sagrados das tradições religiosas. Então ele vai debater os textos sagrados do cristianismo, do islamismo, do judaísmo, do budismo, enfim, de todos os outros grupos, e aqueles que não têm textos, discutir as suas narrativas, a sua oralidade, enfim, ele vai debater ali. Então ele não traz o que ele quer, ele discute o que está colocado ali na BNCC para ele debater. E então traz ali o assunto, diz ali qual é o objetivo daquela
daquela temática e diz qual é a habilidade que ele tem que trabalhar, né, para que o aluno saia com aquele conhecimento que foi discutido a partir daquele tema. Então, a comunidade não precisa ficar apavorada com o ensino religioso, nem culpar o professor ou a professora por ele estar debatendo determinado tema, determinado assunto que não é o assunto do seu grupo religioso, porque o ensino religioso não foi criado, não foi colocado para debater um assunto específico. Por isso que aquela discussão sobre porque a escola tem que ter Bíblia e a Bíblia tem que servir de material pedagógico, veja bem, eu não estou falando que a Bíblia não possa ser utilizada em sala de aula. Pode, quando você estiver falando sobre os textos sagrados do cristianismo, por exemplo, é importante que se mostre o texto bíblico, que se traga o texto bíblico. Pode até pedir para os alunos trazerem o texto bíblico para a sala de aula, se alguém tiver, e você manusear, discutir, conversar, ler passagens, não tem problema nenhum, quando você estiver debatendo os textos sagrados do cristianismo, do judaísmo, né? Da mesma forma, você pode trazer o Alcorão quando estiver discutindo sobre o islamismo. Da mesma forma, pode trazer a Torá, né, quando estiver discutindo o judaísmo. E assim vai, né? Ou o espiritismo, trazer os textos e debater, ou para as pessoas conhecerem. Não é que você não possa utilizar o texto na sala de aula. Agora, dizer que o texto bíblico deve ser utilizado como material didático para todo o ensino religioso ou para outras disciplinas, eu acho que isso aí já é uma coisa que foge da proposta do ensino religioso. Por quê? Porque o ensino religioso ele não pode ser, como nós vimos na BNCC, o professor não pode o semestre inteiro, o ano inteiro, só falar de cristianismo, só falar da tradição cristã, né? Ele tem que falar de várias tradições conforme os temas que estão colocados ali na BNCC, conforme o ano, né? Se é o quinto ano, se é o sexto, se é o sétimo, oitavo, conforme o assunto que foi colocado para cada período e os temas, né, que estão ali para ele ser debatido. Da mesma forma que o professor não pode passar o ano inteiro falando somente da tradição africana, né? Dos orixás, enfim, quando ele vai falar sobre essa tradição, ele vai ter que falar sobre as divindades, sobre os símbolos, né, dessa tradição, assim como ele vai ter que falar sobre as divindades, os símbolos, os textos sagrados, como se estrutura a espiritualidade de qualquer outro grupo religioso, né? Seja do judaísmo, do budismo, do hinduísmo, do espiritismo, seja qual for, do protestantismo, das várias correntes protestantes. Então ele tem que falar a respeito disso. Se o educador, se o professor ou professora de ensino religioso, ele fica o semestre inteiro, o ano inteiro, usando o material do seu grupo religioso, fazendo propaganda do seu grupo religioso, criticando outros grupos, né? Então ele realmente está agindo de forma errada e não está agindo de acordo com o que diz a LDB, a Constituição e a BNCC, como nós vimos aqui. Mas se ele segue o que está na própria BNCC, a gente percebeu aqui que ele está cumprindo o que diz lá, que ele está agindo de acordo com aquilo que os documentos estão dizendo, orientando, pedindo para que ele faça. Então é isso, pessoal. Eu espero que essas informações, que essa discussão possa ajudar a gente a entender como realmente, de fato, funciona e deve funcionar o ensino religioso nas escolas e da sociedade de forma geral. Então é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até lá.